Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram o dia de hoje, aquele seu encontro diário, com a boa informação, o bom humor. E hoje, com novidades nesta bancada. Fique conosco, estamos entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul e a primeira coisa que você vai saber é a novidade. Fique atento. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Uma presença nova no nosso Atualidades Pampa, nova nesta bancada, não ao meu lado, talvez não ao lado do Gustavo Vitorino, nem do Marne, ao lado da Carla, provavelmente, Armando Burdi, um grande companheiro de muitas jornadas, nossa aqui, minha, no Câmera 2 durante muitos anos, do Vitorino na rádio frequentemente, com vocês aqui na Pampa. Agora ele integra o Atualidades Pampa. E eu trouxe, inclusive, uma sineta nova, só para o Armando Burdi. Olha que amor a sineta que eu trouxe, só para o Armando Burdi. Bom, essa é para quem não faz barulho mesmo, né? É, para uma pessoa delicada, educada, comportada, como Armando Burdi. Querido, seja bem-vindo ao nosso convívio. Essa sinetinha de Natal, né? Pra que tu veio estragar? Pra que tu veio estragar? Olha que amor! A coisa mais meiga. Armando Burdi, querido, seja bem-vindo ao nosso convívio. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho. Meus carinhos que tu tem conosco, prazer, sempre. Uma honra passar da condição de telespectador para integrante. Tu tens assistido o nosso programa? Claro, E tu gostas? Claro, gosto e muito. Então é você que assiste. Eu sabia que a gente tinha um pontinho. Eu, durante o dia, a minha rotina como colunista do Jornal do Sul, comentarista da Rádio Pampa, programa do Vitorino, Pampa na tarde, pela manhã no Conexão Pampa, eu circulo sedes dos partidos, Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, eu vou ao Ministério Público, Tribunal de Contas, em contato permanente com as fontes. Claro. Não faço ainda o jornalismo telefone, eu faço o presencial. Você é Que é um bom jornalismo, né? E escuto manifestações de grande atenção, de muito carinho, um interesse permanente. Por quê? Porque a televisão é um veículo de informação, aqui circula informação acrescido do grande elemento que é o comentário, a interpretação, para que o telespectador possa chegar à sua conclusão. Gosto muito e eu fico muito satisfeito. O que pautou o dia, por exemplo, hoje na Assembleia Legislativa? Olha, hoje foi um dia mais ou menos parado. Parado, né? Parado. Mas o que sinaliza para a primeira quinzena de junho é o debate sobre a LDO. A LDO é a sigla de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sim. É uma espécie de carta de intenções do que vai acontecer no ano de 2000, no orçamento de 2017. Sim. Houve já congelamento de vencimentos de funcionários do Executivo. E agora tudo indica que os demais poderes também terão os seus reajustes contidos, trazidos a zero. Como são corporações menores e alegam que têm orçamento próprio, porque é da natureza da independência dos poderes, cada um recebe o seu quinhão, mas quem recolhe é o Executivo. E o Executivo, a arrecadação cai, porque a produção cai, os impostos estão caindo, o Estado tem problemas gravíssimos, que aqui tantas e tantas vezes já foram referidos esses problemas, só para relembrar. Em 1998, nós renegociamos a nossa dívida com o governo federal. A dívida era de 9 bilhões, nós já pagamos 25, cara. E estamos 25 devendo bilhões. mais de 40. Estamos devendo quase 50 bilhões de reais. Mensalmente pode faltar dinheiro para tudo, menos para pagar a prestação que hoje gira em torno de 290 milhões por mês. Quando não há um repasse para o governo federal, bloqueiam as nossas contas, é como tirar o tubo de oxigênio. Então, é uma situação muito grave, não há nenhum sinal. Tomara, queira Deus, que nós tenhamos uma boa safra. Porque quem segura o peão de segurança ainda é o setor primário. Não sendo o setor primário a
prosperar, a ter índices positivos, o resto, infelizmente, apresenta índices negativos, o que dá uma perspectiva muito, muito difícil. E vejo, e tenho dito e repetido, ainda semana passada, na entrevista com o vice-governador Cairoli aqui na Pampa, no Pampa Debate, eu disse, olha, o governo está muito lento. A crise exige mais velocidade em decisões, mas é o ritmo, diz que é o ritmo do governo, então... É o ritmo do Sartori, né? É verdade, é verdade. É verdade. Agora, nessa onda, assim, dessas notícias não muito positivas, né? As demissões de trabalhadores com carteira assinada em abril superaram as contratações em 62,84 mil, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nessa quarta-feira pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente vê que a crise está por todos os lados, que o desemprego está pegando o calcanhar dos brasileiros. Então, uma das propostas iniciais, o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, disse, por enquanto, não vamos aumentar os impostos, o que já é uma boa notícia, porque o governo anterior, e esse chegou a cogitar, o governo anterior, que eu digo, o governo licenciado da presidente Dilma, insistia na necessidade da aprovação da CPMF, a lei sobre o cheque. O presidente interino assumiu dizendo, sim, nós vamos encaminhar, mas ele já pressentiu, em função de pesquisas, levantamentos que são feitos tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, que ele teria uma grande derrota. Em ano eleitoral, aumentar imposto, além da carga que nós já carregamos. Então ele recuou, e o discurso agora é, não vamos aumentar impostos por enquanto, mas vamos tomar medidas duras. Uma delas diz respeito ao déficit crescente e assustador da Previdência Social. E o outro diz respeito à flexibilização das leis trabalhistas, e vão enfrentar governo e parlamentares favoráveis uma pressão danada de sindicalistas, mas essa flexibilização é uma possibilidade de que, com redução, a carga horária é tanto, vai se trabalhar menos, vai ter banco de horas, vai se tornar aquilo que no mercado informal já existe, vai se formalizar. Vai ser um recuo? Pode ser, mas eu acho que neste momento de crise, com 11 milhões e meio de brasileiros sem carteira assinada, sem emprego formal, o que é uma tragédia para o país, eu acho que é uma saída. Olha aqui, os nossos telespectadores já começaram a se manifestar através do aqui WhatsApp já tá com relação à tua presença, né? Claudinho da Boa noite, adorei o novo integrante. Armando Burdi é muito inteligente e sempre bem informado. Mas me diz uma coisa. O Marne vai continuar nessa bancada, né? Abraço, Marne. Valeu, Marne. Olha aqui, ó. Então, que o Marne não está do meu lado. Vamos lá, então, até vamos falar o seguinte. O Chicão não está na bancada hoje porque o Chicão teve um compromisso fora de Porto Alegre e ligou agora há pouco, está longe ainda de Porto Alegre. Ele disse, posso chegar atrasado? Não, não pode chegar atrasado. Ou vem na hora ou não vai dar. Então, o Chicão daqui a pouco está aí, daqui a pouco, amanhã o Chicão estará aí. O Marne está ali. O Marne veio para a direita. Mas só para dar um equilíbrio hoje na mesa. Todo mundo está aí normal, está todo mundo aí, não muda nada. O Burdi vem acrescentar a equipe. E o Diogo também está dizendo grande aquisição, a Débora de Novo Hamburgo também, Armando Burdi, que alegria, seja bem-vindo. E assim, o Burdi daqui a pouco já vai estar contando piada, vai estar dando risadas, não se Ele vai cair na esborne. O Marne, quando começou, era sério assim também. Olha o que virou. Tu tá rezando, Marne? Tô aqui, tô ouvindo você. É que o Marne, ele faz esse tipo, daqui a pouco ele disse assim, não me deixa falar. Quer ver uma coisa até que eu vou te mostrar? Ele tem uma coisa assim, ó. Fala Marne, ó. Ele tem uma hashtag. O hashtag Fala Marne. Hashtag Fala Marne. Mas, dona Magda, senhor, posso falar agora? Pode, ó, ele começa a reclamar. Tem uma coisa bonita aqui, ó. Fala Marne, hashtag. Hoje eu estava, agora, rapidamente, eu dando uma folheada num raro livro do Baruch Spinoza, chamado Ética. Aliás, é um livro que todas as pessoas, todos os políticos brasileiros deveriam ter na sua mesinha de cabeceira, se é que eles têm mesinha de cabeceira. Tem cabeceira.
Sei lá. Então, o que diz o Spinoza nesse livro? O livro é um raro livro, editado em espanhol, no México, inclusive, é um livro mexicano, que eu trouxe no México há muitos anos, e eu estava lendo algumas frases dele, a postura deste homem que escreveu isso há centenas de anos atrás. Ele foi o precursor da Revolução Francesa, porque muitas coisas que foram ditas e programadas na Revolução Francesa foram aliadas dele. Os próprios filósofos alemães copiaram dele muita coisa, porque esse homem foi genial. Ele era filho de portugueses, descendente de portugueses, era um judeu que foi renegado pela sua própria religião. E ele dizia coisas fantásticas, como, por exemplo, coloque-se sempre no lugar da pessoa que você vai agredir politicamente, coisa que o político brasileiro não faz. Então, aprendendo isso e dizendo uma frase para vocês, que eu tenho dito aqui costumeiramente a respeito do Spinoza, que a essência do homem é a vontade. E ontem, assistindo a fala do presidente interino Temer, quando ele disse, eu não sou bobinho, não. Eu não sou criança, eu não sou fraco. Eu fui 2 vezes secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Primeiro no governo Montoro, eu estava lá. Segundo no governo Fleury, eu também estava lá. Ele foi um bom secretário de Segurança de São Paulo. E não acreditem as pessoas que o Temer seja um homem fraco. Pelo contrário, ele é de uma astúcia fantástica. É por isso que ele chegou à presidência da República, meu caro Burti. Marne, eu vou conversar com a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Silvana Covatti, a primeira mulher a presidir a Assembleia em 181 anos. É verdade. E vou sugerir que ela te convide para que tu dês uma palestra sobre Spinoza, porque as sessões plenárias da Assembleia, e a Magda conhece bem, todos nós preparar uma bem, palestra, tem que é um Grenal. E é um Grenal que não leva a nada. A cada projeto tem um Grenalzinho. No Rio de Janeiro, a Assembleia fala em Fla-Flu. E então, esse Grenal, esse antagonismo de conversa... Ontem, por exemplo, quando votaram o novo limite do déficit, ficaram até a madrugada. Eu costumo dizer que eles fazem a sessão boate. Luzinha vermelha? Luzinha vermelha? Casa da Luz Vermelha. São boates. Então ficam discutindo e sobe um, e desce, e vai outro e tal, e aí a réplica, a tréplica. Olha, o parlamento é para parlare, né? Parlare. Agora é latim. E às vezes é o parlamento parlamentar, porque não leva a nada. Essa discussão, ela nem se reflete mais nos jornais. Havia uma época que, me refiro às décadas de 40, 50, até meados de 70, em que os discursos da Assembleia Legislativa eram publicados na íntegra nos jornais de tamanho Standard, Correio Standard, o Diário de Notícias, Jornal do Dia, o Estado do Rio Grande. Mas quem eram os deputados? Cândido Norberto e outro pai. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nossos telespectadores, através do e-mail, que hoje está funcionando, e eu quero dizer uma coisa para vocês não acharem assim que nosso pessoal da informática, o que não estava funcionando no nosso e-mail, sabe aquela pessoinha que fica na frente do computador? Pois era justamente a pessoinha que fica na frente do computador que estava com uma falha técnica humana que deu problema. Nossos telespectadores estão alucinados porque o ministro da Educação recebeu entre um grupo de pessoas o Alexandre Frota. Tá? A ministra da Educação recebe Alexandre Frota e líder de protestos, que é o Grupo Revoltados Online. Exatamente, então, eles foram falar como é que a gente vai chamar? Tendência dentro de escolas, e isso, né? Dessa tendência, nessa veia política que hoje algumas pessoas acreditam que aconteça dentro das escolas. Sim. E que tantas vezes a gente já falou aqui no programa. Essa doutrinação. Faltou a palavra, agora veio. Doutrinação. Assédio ideológico, né? Doutrinação. Eu acho isso um horror. Essa doutrinação, a partidarização é um horror. E acontece, no teu ponto de vista? É o que eles dizem que é um assédio ideológico. Muita frequência. Eu conheço muitos pais que reclamam insistentemente. Porque a criança apreende aqueles dados como a verdade definitiva, o que não é. O que a criança precisa saber é o quadro geral, e às vezes prematuramente começa a falar de assuntos políticos. Isso é doutrinação. Nem deveria haver lei, isso seria uma
um comportamento normal de pessoas que têm bom senso e que têm responsabilidade, não é, Marne? Como é que vai doutrinar uma criança de escola fundamental que isso presta, aquilo não presta, esse partido serve, aquilo não serve? Não pode. Não pode. Eu tenho alguns documentários da Segunda Guerra Mundial. Nas escolas alemãs, a doutrinação do partido nazista, na época, a figura de Adolf Hitler, e eles falavam, ele é o nosso líder, ele é maravilhoso, eles doutrinavam os meninos da juventude hitlerista já desde 8, 7 anos de idade. Sim. Deixa eu só... crime. Mudando de assunto, eu sou uma pessoa que mandou um e-mail para o Gustavo Vitorino, faz uma pergunta com relação à minha pessoa e a uma outra pessoa da televisão. A pessoa que trabalhou na Assembleia Legislativa e que não é licenciada, uma pessoa aposentada da Assembleia Legislativa, foi a Rosane Marchetti. Rosane Marchetti era, como se diz, taquígrafa da Assembleia Legislativa, trabalhou, foi concursada, trabalhou na Assembleia Legislativa durante muitos anos e é aposentada. A pessoa escreve e afirma, não assina, afirma que eu e outra apresentadora de televisão somos licenciadas da Assembleia Legislativa. Não absolutamente. Quem é aposentada da Assembleia Legislativa é a Rosane Marchetti, aposentada, concursada, taquígrafa, e eu faço TV Assembleia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim que nascem os boatos. É assim que nascem os boatos e as pessoas não assinam também. E as interpretações, Aqui no WhatsApp, só para fechar esse assunto do Alexandre Frota, porque eu estava com um WhatsApp aberto de um telespectador dizendo o seguinte: boa noite, pessoal. O que houve com a elite moralista do PMDB ao colocarem o Alexandre Frota na área da educação? Estão reforçando mais ainda a fama de partido promíscuo. Ele foi até lá, mas eles não estão no Ministério da Educação. Estão perdendo moral e não tem como negar. O Rafael foi que escreveu. Exatamente. Eu nem li o que o Rafael disse, eu simplesmente dei a notícia. Eu só queria saber... Quer trocar? Eu me visse desse lado direito. Ele está com saudade de mim. O nosso amigo Bud, meu querido amigo, ele inibiu o Vitorino não falou até agora. Não, eu estou acompanhando as informações e eu não quero me tornar mal compreendido para não criar problema nas redes. O senhor está com o olhar meio... O que é mal compreendido? Não, tem gente me atacando aí pelas redes aí, dizendo que eu tenho uma postura, não sei o quê. É a turminha de sempre, é o de sempre. É aquilo que a gente já sabe, sabe como é que é? Você critica A, B, C e D, mas tem que criticar o F... Tá, ok. Vamos dar bola para essa gente. Magda Beatriz, boa noite. Eu gostaria de saber, através do ilustre comunicador Armando Burdi, se com o governo interino do Michel Temer, o Ministério do Trabalho tomará novas medidas para recolocar no mercado de trabalho os 12 mil brasileiros desempregados. Sérgio Clavé perguntou isso. Muito obrigado pela pergunta. Bom, o Ministério do Trabalho não tem essa bola tão cheia. O que o governo tenta é reconquistar a confiança dos empresários. Recursos para investir, eles existem. O que o empreendedor que arrisca o seu capital, o seu patrimônio, ele precisa ter garantia de que não vai haver instabilidade jurídica, de que o mercado vai se comportar bem, de que os juros não estarão tão altos, que o governo não vai desperdiçar tanto. É um conjunto de medidas que o governo precisa tomar imediatamente e restituir a tranquilidade para que haja investimento, haja reabertura de empregos, para que nós não continuemos vivendo a situação dramática de mais de 11 milhões de desempregados. O Ministério do Trabalho sozinho não faz nada. Ele regula as relações entre empregados e empregadores. Mais do que isso, não poderá fazer. Agora, o que o governo quer fazer, sim, é flexibilizar algumas leis trabalhistas, no sentido de fazer o contrato provisório. Por exemplo, durante a Copa do Mundo, muitos bares, restaurantes e hotéis deixaram de contratar. Por quê? Porque o Congresso Nacional não aprovou o contrato temporário. Então, são essas medidas de emergência e talvez até com prazo definido para aplicação, que dessas medidas poderão resultar benefícios como
a retomada do emprego, porque a única notícia que nós vemos por enquanto é que estão demitindo. Olha, citado agora há pouco pelo Burdi, e nós sempre chamamos atenção aqui para vocês, o sul.com.br, que é o nosso portal de notícias, o que a gente comenta aqui, você tem na íntegra no Sul e muitas outras notícias. Você sabe que não paga absolutamente nada para ler o que está 24 horas ali no sul.com.br, basta você baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar, ou nas plataformas que você usa, e você acompanha quando quiser. Uma das notícias que está aqui justamente é a gravação, né, do Sarney prometendo ajudar o ex-chefe da Transpetro na Lava Jato, e onde ele fala sobre o senhor Machado, né? Onde ele fala sobre um Sérgio Machado, investigado pela Operação Lava Jato, que poderia ajudá-lo, bastava que se evitasse meter advogado no meio de toda essa história. E os nossos telespectadores, obviamente, muitos mandam um e-mail, transmitem as gravações e querem que a gente fale sobre este assunto. Hoje aconteceu um fenômeno curioso em Brasília. A gravação do Renan Calheiros foi considerada inocente. Pois é, né? Por todos os partidos. Todo mundo. O PT, o PMDB, o PSDB. Mas é muito estranho isso. Todo mundo. Não, mas não tem nada demais, não tem nada demais. Sabe o que é isso? Qual é a interpretação que tu dá? É o poder que o senhor Renan Calheiros tem no Senado, que mete medo em independente do partido? Muita gente. E como hoje ficou definido o rito final para aprovação ou não do impeachment, me parece que o senhor Renan Calheiros se tornou figura agora chave. Até porque, como não será ele que vai conduzir, será o ministro Ricardo Lewandowski, a manipulação de bastidores, o trabalho de bastidores, liderado pelo senhor Renan Calheiros, vai ser muito importante. Eu, particularmente, estranhei a posição, principalmente a postura do PT, porque eu achei que o PT ia bater forte nas gravações, mas não, ele se colocou dizendo que não tinha nada demais. Eu confesso, isso é daqueles enigmas assim que só o Armando Burdi consegue explicar, porque nós temos enigmas da política que é preciso muitos anos de estrada para entender, Burdi. É chamar os ingleses para definir o enigma, né, da Segunda Guerra Mundial. Aliás, a Segunda Guerra Mundial é uma palavra maravilhosa que serve muito bem para algumas pessoas hoje por aí. O Churchill disse o seguinte: sempre que você convocar um idiota a falar, ele não sabe o que dizer. Sempre que o idiota falar, ele não sabe o que está falando. Eu não e sempre que o idiota falar, ele não faz a mínima ideia do que falou. Bom, ele bebia muito, né? Senhor Jorge... Você acha que esse pensamento foi de porre? Mas eu bêbado que ele era bom. Mas o que é isso? O Churchill bêbado que era bom, ele sempre dizia. Humphrey Bogart, a humanidade deveria ter... Nasceu 2 doses a menos. Sim, porque, ele estava sempre bêbado. E quando ele fez o filme aquele na África, lá... Casablanca. Não, na África. Uma aventura na África com a Catherine Hepburn. Ela pegou malária 3 vezes. Ele e o diretor, o John Russell, não pegaram nunca. Por quê? Os mosquitos morriam. É verdade. Isso é histórico. O Humphrey Bogart ficava 3 dias lá tirado numa cama para se recuperar e ia lá comer. Sim, os mosquitos não picavam porque exalavam aquele calor da África, né? O Queen's Era Africa, o repelente deles. Era o repelente. Exalar álcool é repelente. Humphrey Bogart. Demais atrizes como Catherine Hepburn. 4 Oscars. Que coisa fantástica. Sabe que eu a conheci pessoalmente. Não brinca. Assim, pessoalmente, estava em New Orleans, lá num passeio, e ela estava lá, e as pessoas olhando, as pessoas nos Estados Unidos... Já estava com Parkinson? Não. Essa viagem foi em 76. Ela era... Fui acompanhar as primárias da eleição norte-americana e acompanhei o roteiro das primárias, e nessa ocasião tive essa oportunidade. Uma pessoa assim, muito afável, até conversava com todo mundo. Estrela, né? Todas as estrelas são afáveis. O Humphrey Bogart é um ator extraordinário. Aquela geração... 40 anos atrás. Burdi, voltando um pouquinho à fita, só para não perder o gancho, quantas vezes você viu essa convergência, todos os partidos concordarem com a mesma coisa? Mas o que diz essa conversa? Qual é o teor da... O que tem nessa conversa? Isso eu quero saber. Qual é o teor da conversa? A do Renan? A política, infelizmente,
fugiu do seu objetivo fundamental, que é propiciar, atender o interesse público, propiciar o bem comum, para se tornar um espetáculo. Então, qualquer coisinha, qualquer espirro, né, a sociedade já fica resfriada. Então, tem muita coisa que está completamente distorcida. Claro que há envolvimento, os envolvidos, felizmente, esse é o fato novo. Esse é o fato novo. A instrumentação da Polícia Federal, não é por acaso que a Polícia Federal está procedendo como está procedendo. Isso foi investimento em formação. Quantos policiais foram à Itália, aos Estados Unidos, aprender tecnologia, a informática ajudando? A Israel. Há vários países. Isso aí é resultado de um longo processo. Então, quanto a esse aspecto, chegar a dizer, não, agora com esse governo provisório vão abafar a Operação Lava Jato, é o maior absurdo. Isso é ficção científica, isso é possível. Não dá, não tem como controlar. Não tem. Renan Calheiros disse em conversa gravada que apoia uma mudança na lei que trata da delação premiada, de forma a impedir que um preso se torne delator. Renan sugeriu, após enfrentar esse assunto, também poderia negociar com membros do STF a transição de Dilma Rousseff, presidente hoje afastada, desde março também. Ele também gravou o senador, em diálogos, Renan Machado sugeriu um pacto que seria passar uma borracha no Brasil. Renan responde, antes de passar a borracha, precisa fazer 3 coisas, que alguns do Supremo, aí tem uma parte inaudível. Primeiro, não pode fazer delação premiada preso, primeira coisa, porque aí você regulamenta a delação. A mudança defendida pelo PMDBista, se efetivada, poderia beneficiar Machado. Ele procurou o Jucá, Renan, ele está querendo me seduzir, daí diz um palavrão. Renan, na conversa, também ataca a decisão do STF, tomada no passado, de manter uma pessoa presa após sua segunda condenação. O presidente do Senado também fala em negociar a transição. Nada de por aí. Não, realmente eu acho não até teve. que a delação... Para Renan, os políticos todos estão com medo. Bom, mas estão mesmo, né? Quem recebeu 1 centavo na última campanha está com medo. Está com medo. Porque tá esse com dinheiro medo. veio... Vocês sabem... Muitos juristas são contra essa delação premiada. Hein? Tem ouvido muitos verdade. advogados, Sim. muitos embargadores. Na prisão, imagine o Odebrecht. O cara fala Gustavo, qualquer coisa. Ele é um arquivo vivo. O cara é um bom vivan, os melhores hotéis do mundo, melhor padrão, está confinado. Já faz Na um tempo. delação premiada, ele poderá dizer alguma coisa que não corresponda, porque ele quer sair. Não, e outra, e ele aí na conversa do Jucá, né, ele diz exatamente, o Odebrecht vai fazer delação premiada, mas uma delação premiada seletiva. Quer dizer, é exatamente isso, né? Nem Conta tudo, só- conta só o que interessa, Imagine, não tudo. Gustavo, imagine se o Zé Dirceu resolve fazer uma delação. Esse aí. Agora, o que se consegue com o Zé Dirceu é a lealdade, é a disciplina partidária da partida. O Marli quase apanhou nessa bancada quando disse uma coisa parecida com a tua. Que agora apanharia, porque agora está do meu lado. Eu falei da lealdade. É a mesma coisa que A o lealdade Armando do Zé Bozo Dirceu. está falando. Mas eu achei uma coisa impressionante, louvável. Louvável. Doutor, isso é stalinismo. Sim, mas é lealdade. Tudo bem, mas é a escola do Stalin. Pois é, a lealdade. Tudo pelo partido, tudo pela causa, mesmo que o sacrifício seja a prisão ou a morte. Os Mas ele tá fanáticos, salvando- os fanáticos são assim. Essa é a característica dos fanáticos. Não enxergam a verdade a um palmo do nariz. Para eles, vale o que a pregação lhes trouxe. A gente está vendo coisas assustadoras. Agora, as crianças, os alunos, jovens, estão sendo usados como massa de manobra. Que é o que nós falávamos aqui com a presença do Alexandre Frota lá Preocupante, preocupante. Eu já venho alertando aqui desde o início do programa, olha, a nossa academia está ideologizada, a coisa está feia, até as faculdades privadas precisam passar um pente fino, porque tem professor fazendo cursinho, dando aula ideológica, estão fugindo de conteúdo acadêmico, tem provas. Procurem na internet, assim, coloquem lá, ideologia, prova, Vocês vão ver coisas inacreditáveis, questões do tipo assim, o patrão e o seu espírito explorador foram contidos pela CLT, não sei o quê, responda. Agora, quem é que faz um enunciado desse numa questão?
As aulas vêm sendo motivo de muita denúncia. Olha, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as queixas que vêm lá dentro não são poucas. E vem queixas dentro de outras universidades também privadas. As privadas é problema do dono da faculdade. Ele que se vire e faça a limpeza. Mas as públicas, não. Essas precisam passar por um processo de depuração. No mínimo, o respeito, porque o Foro de São Paulo não pode entrar na academia. Depois que entrar, não sai mais. Eu acho que o local mais perigoso, ou mais propício, melhor dito, para a doutoração é o bar. O bar... É verdade. Vamos falar de coisas boas, de coisas vantajosas? A NET. A NET tem multivantagens para você, dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, por exemplo, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga, com mega velocidade e Wi-Fi, dentro e fora de casa. Assim já. Aí você vai levar 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses no Combo Multi. É exatamente isso que você está pensando. São só 50 centavos por dia e ainda ganha 1 ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja da Rua Silveiro, 1111, 1111, Menino Deus, ou ligue 0800 200 0901. Vou repetir, 0800 200 0901. Consulte as condições de aquisição. É ou não é uma boa dica? Não perca tempo, faça isso logo. 0800. Dona Magda, ontem, essa semana, não me lembro que dia, eu estava comentando aqui, até o Gustavo interveio no equipe que eu estava falando a respeito das universidades americanas, do padrão dos americanos neste nível. Um garoto de 12 anos foi aprovado em 2 universidades dos Estados Unidos. O nome do garoto é Tanishq Abraham, de apenas 12 anos de idade. Ele tem 2 universidades da Califórnia, aprovaram ele, uma de Santa Cruz, que ofereceu, inclusive, lá nos Estados Unidos, uma bolsa para que ele não precisa pagar. Ele não precisa pagar. E ele disse algo que eu achei fantástico, com 12 anos de idade. Ele, com 4 anos, ele já participava de uma sociedade que reúne pessoas com altos níveis de QI, chamada de Mensa. Tá? Os planos futuros dele, doutorado, etc, etc, etc. E ele disse, quem sabe, aos 12 anos ele disse, a presidência dos Estados Unidos. Você vê que já se forja no menino americano esta coisa fantástica que é aspirar à presidência dos Estados Unidos. Eu não sei se com esse QI todo ele teria capacidade política para conseguir a presidência dos Estados Unidos. Mas este é um sinal de que faz os Estados Unidos a maior nação da Terra. Porque existe esse propósito, existe essa coisa da competência e existe a coisa que para mim é o principal, que é a vontade. Ele tem vontade. E quem tem vontade, chega lá. Aqui no Brasil, o requisito para você ser presidente é não saber falar português. Aí é o primeiro requisito. Eu acho que é uma falha no Brasil, praticamente a ausência de escolas de gestão pública. É verdade. As pessoas são alçadas à condição de vereador ou de prefeito, qualquer função eletiva, e chegam lá para aprender. Não, quem chega lá já precisa dominar finanças públicas. Por mais que os assessores ajudem, precisam chegar com uma base, alguma estruturação. Agora, em relação aos Estados Unidos, Mário, eu divirjo um pouquinho. Porque o país que elegeu Nixon, que elegeu Ronald Reagan, Bush, pai e filho, Jimmy Carter, bom, eu já fico com o pé atrás, porque eles tinham habilitação. Eles foram empurrados para cumprir burocraticamente, mas nenhum deles pode receber a identificação como estadista. Sim. Estadistas não foram. Estadista foi o senador Daniel Krieger. Um grande estadista. Estadista foi Getúlio Vargas, foi Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura. São estadistas. Mas não necessariamente o cidadão postular a presidência dos Estados Unidos precisa ser um estadista. Por quê? Mas como precisa ser potência estadista? do mundo? Sim, mas e aí?
Estadistas são condições se for eleito, éticas, morais... Bud, se for eleito esse cidadão aí E do o Partido Trump? Republicano, o Trump, esse cara é estadista? Absolutamente não. A Hillary Clinton é estadista? Também não é. Eu estou falando daquilo, da aspiração do jovem a chegar a presidente. Mas antes desse garoto chegar à fase adulta, o que os Estados Unidos vai passar? Por uma safra que permite que o Trump seja um eventual... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde é que está o furo nisso tudo? Alguns, eu vejo aqui... Onde é que está o furo nisso? O furo é o seguinte, no Rio Grande do Sul, hoje, é muito reduzido o número de pré-candidatos às prefeituras. Eles têm medo, porque o nome vai ser escandalizado, porque há um pré-julgamento, uma vírgula já sai como manchete de condenação, a interpretação que a opinião pública dá. É sempre desfavorável. Segundo, o que os bons candidatos que eu conheço, não vai se candidatar a prefeito, a reeleição? Não vou, chega de sacrifício. O caixa está quebrado, eu sou cobrado, batem na minha porta, me exigem isso, aquilo, não tem dinheiro. Chegou ao fundo do poço. Eu vou aqui em 30 segundos celebrar um episódio. Espiridião Amin, que é meu grande amigo, querido amigo, ele foi prefeito nomeado, prefeito eleito depois, no meio do caminho, secretário dos transportes, deputado federal, senador, candidato à presidência da República, governador, por 2 vezes. Prefeito de Floripa. Prefeito de Floripa. Quando ele foi prefeito, eu perguntei a ele, Espiridião, longa experiência, você é uma pessoa jovem, qual o cargo que mais lhe gratificou? Ele disse, o de prefeito, não há nada melhor. Por quê? Porque tu vês a obra iniciada, finalizada, e tu és cobrado, tu olha no olho do eleitor. Quem é que conversa com um governador aqui, muito menos com o presidente da República. Exatamente. Então, ele deu um depoimento sincero de um político que é competente, que tem bom senso, que visa o interesse público, jamais envolvido em absolutamente nada de qualquer distorção de qualquer natureza. Então, o que eu quero dizer é que a carência de recursos, a situação de mendicância a que são submetidos prefeitos e governadores, faz com que muitos talentos, respondendo tal, pretendendo responder... É a miséria. Tem que carregar o andor da miséria. Não, e outra, né? Esses talentos também, eu acho que se decepcionam com o andar da política, né? Porque, assim, para ser político tem que entrar no jogo. Talvez agora isso mude. É isso? Né? Tomara. Tem que chegar. Tomara que isso mude, mas assim, tem que entrar no jogo. Se não entra no jogo, quantos a gente perdeu? Jarbas Lima. Saiu. Jarbas Lima saiu de um clube de futebol... Por não se sujeitar às regras do jogo. As pessoas cansam dessa regra. Ou tá junto ou não tá junto. Cansam dessa sujeira. E foi uma pena, porque o Jarbas, grande deputado, grande, seríssimo. Tem que ter talento. Sim. Tem que ter conhecimento. Tem que ser um bom gestor. Essas coisas todas têm que estar junto. Eu vou dar um exemplo. Como é que tu faz isso? Da situação de um deputado. Um deputado eleito pela fronteira, Alegrete. Se dá o caso aqui, o deputado Frederico Antunes. Ele precisa todo fim de semana cruzar o Rio Grande do Sul. Se não for um fim de semana base, para levantar os problemas, anotá-los, trazer a Porto Alegre, tentar resolver e levar a solução. E aí tem churrasco, tem o batismo, tem o casamento, tem o noivado, tem a festa... Ele hoje saiu da Assembleia, está lá em Cachoeira. Pois é. Então, agora, vejam a situação dos deputados federais. Saem de Porto Alegre no voo terça-feira de madrugada, ficam terça, quarta, quinta, no máximo sexta-feira chegam aqui. Eles já vão direto para o interior, eles percorrem. Então, essa condição também estabelece um sacrifício até físico. E quando não consegue trazer, chega no Ministério, olha, o pontilhão rompeu. Eu ouvi um depoimento dramático de moradores do município de Marques de Souza. Tem uma ponte e a entrada da ponte rompe porque é chão batido. É um dos 60 e poucos municípios do Rio Grande do Sul que não tem ligação asfáltica entre RS e BR com a sede do município. O que acontece? Dá uma chuvarada, as cabeceiras da ponte, a água escorre e a terra escorre junto, as ambulâncias não podem sair do município. Os alunos que estudam
no município próximo, porque lá não tem escola para eles, não podem sair de casa, não podem chegar às escolas. Não tem como. Então, e o prefeito, vão cobrar de quem? Perfeito. E o prefeito não tem resposta para eles, porque não tem dinheiro. A obra asfáltica é a obra mais cara. As pesquisas mostram que é um posto de saúde ou que é asfalto. Asfalto. Posto de saúde resolve de alguma maneira. Agora, comer poeira ou não poder sair da cidade é um drama. Não pode trabalhar na cidade vizinha. Agora, o Burdi, naquela sequência dos presidentes americanos, eu considero o Obama um estadista. Eu tenho minhas dúvidas. Mas então não sobra ninguém. Não. O Roosevelt não era um grande estadista. O Franklin Delano Roosevelt não era um grande estadista. O Harry Truman, quando fez a sua campanha de trem, que todo mundo duvidava que ele fosse se eleger, porque ele era o vice, depois concorreu, no trem ele só dizia piada suja pro pessoal que assistiu. Então também Mas não eram. foram Eles não tinham estrutura. Eles não têm estrutura. Gente, E o Kennedy? O Kennedy, ele tinha uma pose, mas também não era um grande estadista. Ah, eu discordo. Não era um grande estadista. Não era um grande estadista. Tomou atitude. Não. Qual é a atitude que ele tomou? Ele fez um jogo com a Turquia. Fez um jogo, tirou os projetos que existiam na Turquia para que os russos tirassem os projetos que estavam em Cuba. Foi uma troca. Eu acho que os Estados Unidos, o assessor do Clinton disse muito bem quando ele ganhou a eleição. Ah, que maravilha. Disse, não, meu filho, não te engana. Foi o bolso. Quem elege os Estados Unidos é o bolso. Olha aqui, ó, deixa eu dizer para vocês a opinião do nosso telespectador sobre uma das coisas que eu perguntei. Tem que parar de escolher os amigos, os partidários, os indicados. É preciso escolher as pessoas certas. É Concordo. O que diz o Sérgio Severo para minha pergunta, tá? O Getúlio Santana diz assim, olá bancada, cadê o Chicão? O Chicão não vem hoje, mas amanhã ele estará aqui conosco, tá? Ele hoje não veio porque se atrasou. As pessoas estão achando o programa calmo, estão, né? Estão achando o programa calmo. Mas tem uma pessoa que escreveu uma coisa muito, muito legal, eu estava aqui para perguntar e agora me perdi. Olá, Magda, parabéns pelo novo membro da bancada, só uma correção ao Marne. A ética de Spinoza é uma teoria da verdade, a interpretação do Marne ao que ele disse é pílula da internet. Um grande abraço, Adriana, é isso? Quer que eu traga o livro aqui, os meus livros? Eu posso trazer, não, já trouxe querido, aqui. Não, eu já trouxe aqui. Não, eu não... É pílula, mas agora inventar que eu falo drops, eu não posso recitar aqui, trazer um livro e ler em espanhol. Drops, tecnicamente, é uma pílula que cresceu. Tomou todinho e cresceu. É uma pílula. Você quer uma gota? Não, é que a participação inteligente... Gotas de sabedoria. Aqui o Walter de Porto Alegre, ele nos provoca no seguinte sentido. Eu acho que ele não entendeu muito bem, mas tudo bem, vamos lá. Magda, deixa eu entender. Existem 2 pesos e 2 medidas aí nesse programa? Quando a delação premiada de qualquer safado é contra o PT, por exemplo, vale. Mas se é contra o Renan ou qualquer outro que não seja PT, daí não vale. Não. Os coitadinhos estão inventando coisas. Ninguém disse isso. Pelo contrário, não fomos nós que dissemos. A gente questionou, A gente questionou e que porque disseram, todo mundo achou tão leve o STF aceitou a delação premiada. Vamos repetir o que foi dito nessa bancada. O que foi dito nessa bancada sobre a gravação da delação do Sérgio. Mas foi aceito, o STF aceitou. Foi o STF que disse que não tinha nada, que está aceito. Não, o STF aceitou a delação premiada. E a inclusão das gravações. E na divulgação das gravações, a maioria dos partidos políticos, pelo menos os mais importantes, disseram que a gravação não tem nada contra o Renan. Não é a gente que está dizendo. Não somos nós, são os partidos que disseram. Burdi, bem-vindo ao policiamento ideológico. Aqui eu te contar. Ele está acostumado. Não, mas aqui é terrível. Não, e tu falasse em granalização lá no início, né? O que tu acha dessa história? Ou a pessoa tem que ser coxinha ou a pessoa tem que ser mortadela? Eu não ou a pessoa... sou coxinha, eu sou peito. É assim, ó, ou coxinha ou mortadela, ou direita ou esquerda. Não tem o meio termo. O filé. Isso aí não é um Até absurdo. porque nem existe mais esquerda, direita. Exatamente isso, né? São carimbos completamente superados. Eu queria tanto... Existe a honestidade, a desonestidade, o bom senso, o interesse público.
e o interesse privado. Então... Olha, o nosso telespectador está dizendo o seguinte, Rogério Bertoli, acho que é Bertoli o sobrenome. Hoje é dia da indústria e não temos nada para comemorar, isso já não é novidade, mas eu trabalho na indústria do vestuário há no mínimo 23 anos, desde vendedor até proprietário. Hoje, te digo, nunca a indústria da moda esteve tão prejudicada como está há 18 meses. Nesse período foi instalada a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, que nos últimos governos sempre divulgou e apoiou a abertura de novas microempresas e grandes projetos. Porém, agora essa secretaria não mais apoia as micro, que são as geradoras mais rápidas de emprego, de renda, de movimentação. Não vejo movimento na Assembleia do Rio Grande do Sul para reduzir a gigantesca folha de pagamento, com exceção do mini corte promovido pela deputada Anne Ortiz aos salários dos futuros governadores. O orçamento público ele é dividido em duas partes. Tem as despesas obrigatórias e as despesas não obrigatórias. Incluem-se entre as despesas obrigatórias o pagamento da folha. Os funcionários são estáveis, não dá para reduzir, não dá para... Então, esse é um problema gravíssimo. Quem enfrentou esse problema durante a sua gestão foi o presidente Menem. E ele, passando por cima do direito adquirido, passando por cima de tudo, cortou os salários pela metade. Aqui eu acho que ninguém vai fazer isso. Mas, de qualquer modo, não tem como dizer, não, nós vamos cortar CC. Bom, época de campanha eleitoral, nós vamos ver de novo. Porque precisa cortar CCs da prefeitura. Primeiro, não tem nem quantificação. Segundo, eu posso afirmar, não é um valor tão substancial a ponto de... Então, algumas coisas... Eu vou dar um outro exemplo para concluir. Aumentou o salário dos vereadores. Aumento pequeno em relação a... Nem foi reajuste da inflação. E os vereadores fazem, eles por lei, quando eles aumentam, é para a legislatura seguinte. Nós estamos no último ano da legislatura, então eles aumentaram quanto? 8% ou 9%? Para valer nos próximos 4 anos. Durante a gestão, não dá para aumentar salário de vereador. Essa é uma disposição regimental. Então, então caiu o mundo. Se soubesse o que acontece em algumas repartições, o dinheiro que é jogado pela janela... Uma pergunta ao Vitorino. O CEPERS deve estar com uma saudade grande da governadora Ieda. Naquela época, 2008, os professores recebiam em dia. O CEPERS fazia bagunça à vontade, pedia o impeachment da Ieda, e não era golpe, e vivia a esperança que o Tarso seria governador e daria o piso nacional, que o mesmo aprovou como ministro da Educação. O tempo mostra a verdade, só não enxerga quem não quer. A professora Ieda Cruz, quando foi governadora do estado, uma das primeiras atitudes dela foi o seguinte: acabou com a cessão de professores para atividade sindical. Dezenas de professores não trabalhavam, não sabiam nem onde era a sala de aula. Cedido para atividade sindical. A primeira coisa que a professora Ieda fez foi: acabou. Lugar de professor na sala de aula dando aula. Não é fazendo esculhambação e arruaça por aí. Não posso usar essas palavras. Então, assim, complicado o negócio. Não, arruaça pode que pode. Arruaça pode. Não sei, então, acho assim, que pode. Não sei também, é melhor não usar. O CEPERS, eu já disse qual é o conceito que o CEPERS tem junto à população. As pessoas estão do lado dos professores, as pessoas gostam dos professores, consideram justo o pleito dos professores, mas as pessoas não simpatizam com o CEPERS. Porque ao longo de décadas o CEPERS não conseguiu avançar na situação dos professores. Então está faltando qualidade na interlocução. Não é chegar lá e chutar a mesa do secretário. Não é chegar lá com um monte de alunos atrás, ou com camisinha do PC, do B, do PSOL, do PP, do PP, do PQP, do Diabo Carregue. Não é isso. É negociar o possível. Negociar o possível. O que tem de... Olha, sobrou uma beirinha aqui. Vamos dar uma melhoradinha nos professores que ganham até R$2.000. A professora Ieda apresentou uma proposta no final do governo dela. Diz o seguinte: olha, eu vou pagar o piso, mas eu vou ter que segurar o plano de carreira. Foi uma gritaria. Então eles não estavam preocupados com os professores que ganhavam pouco. Eles estavam preocupados com a melhoria da categoria, que é elogiável. Mas acho que mais importante do que isso é se pensar no possível. O Burt cansou de repetir lá no nosso programa, lá na Rádio Pampa, o Burt disse: olha, não tem dinheiro, não adianta fazer barulho, não tem dinheiro. Eu não conheço, não conheci e acho que não vou conhecer governador que não queira remunerar bem os funcionários. O que não tem é dinheiro. Há distorções, há grupos ganhando muito. Vejam, da receita líquida, eu vou trazer só, às vezes falar em número, mas esse número é tão simples. A nossa receita líquida, Carla, é de 28 bilhões de reais, a arrecadação do Estado.
fica no caixa 28 bilhões para todas as despesas. 8,5 bilhões para pensionistas e inativos que não contribuem. Como é que eles deveriam ser sustentados? Por um fundo que há 40, 50 anos deveria ser constituído e mantido. Hoje nós teríamos, a exemplo dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha, da França, da Inglaterra, quem é que sustenta os aposentados e as pensionistas? São os fundos. Os fundos, inclusive, comandam o mercado financeiro, Mário. Urdi, ontem foi decretado o fim do Fundo Soberano, que é o referencial do Fundo do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que opera os investimentos desses grupos. Anotem o que eu vou dizer. O buraco dos fundos de pensão é maior que o estouro da Petrobras. Por quê? E ainda é menor que o do BNDES. Porque foram colocados na direção desses fundos, as decisões foram colocadas nas mãos de sindicalistas despreparados. E esses sindicalistas recebiam ordem do Palácio do Planalto. Compra não sei o que ali, compra ações não sei o que. Resultado, o dinheiro sumiu, pulverizou. Anotem, o senhor que é funcionário de empresa estatal, de banco, procure saber o que está acontecendo com o seu fundo de pensão, porque quando isso vier à tona vai ser um estouro do tamanho do Brasil. A Petrobras vai ser lá batida de no carteira. início, quando se criou essa questão da pensão, se colocava dinheiro e não se tinha um público para pagar que estivesse aposentado. É ou não é verdade? Sim, né? sim. Então foi um dinheiro que foi colocado e que foi retirado, né? E depois eles não fizeram essa previsão que eles teriam que pagar e que a população iria envelhecer. Claro. É o cálculo atuarial nada é mal feito. planejado, né? Porque não é deficitário. Deficitário não é. Foi mal administrado. O Rui Porto, e agora não Ponte tem Preta, dinheiro. disse o seguinte, tinha uma frase maravilhosa. Sérgio Porto, perdão. O Stanislau Ponte Preta disse o seguinte, olha aqui, ó. Num dos artigos dele, ele disse o seguinte, olha aqui, ó. Esse negócio de unificar a Previdência Social e INSS, vai ser muito legal esse NAMPS no início, quando só está entrando. Eu quero ver quando começarem a bater com o umbigo no balcão para receber. Olha o que está acontecendo com a Previdência chilena, que fizeram a mesma coisa, unificaram. Já está dando confusão lá. Lá privatizaram. A Bachelet, não, mas lá criaram um fundo geral de gestão. Sim. O que está acontecendo no Chile? Está começando a dar estouro. As empresas privadas estão começando vários países. A Bachelet está toda enrolada. A Previdência, com o aumento do tempo de vida, está criando problemas na Alemanha, na França, na Grécia, na Espanha, Portugal. Qual é o país que não está com problemas? Agora, é a falta de previsão. No Brasil, pior. Todo governante que ao longo de décadas viu o dinheirinho sendo depositado para a criação do fundo, não aguentou a sedução e foi lá e tirou dinheiro. Como é que se construiu Brasília? Como se construiu a Transamazônica? Como se construiu Itaipu? Retirando o dinheiro com a promessa jamais cumprida de fazer esse dinheiro voltar. Não voltou. Estamos quebrados. Exatamente. Usaram dinheiro que não era para usar para outros fins. Então nós vamos ter um déficit da Previdência. Quando eu falo em déficit da Previdência, eu quero me referir ao seguinte. Como não existe o fundo, é preciso tirar do Tesouro do Estado, do Nacional. Quando tira do Tesouro Nacional, está tirando do orçamento do Ministério da Educação, da Saúde, da Infraestrutura, mais de 150 bilhões de reais. Daí a nossa tragédia. Falando em dinheiro, o que vocês acharam das indicações, dos indicados para a presidência dos bancos públicos, as indicações feitas pelo Henrique Meirelles? O Gilberto Magalhães Ock, que foi indicado para a Caixa Econômica Federal, e Paulo Rogério Caffarelli, que foi indicado para a presidência do Banco do Brasil. Caffarelli foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em 2014, quando o ministro era Guido Mantega, ocupou cargos no Banco do Brasil. Os mais recentes foram os de diretor-presidente do BB, Banco de Investimentos, e BB Leasing. Ele é formado em Direito, MBA em Direito Societário, Parará, que é filiado ao PP e foi do Ministério da Integração Nacional. Quando a indicação é partidária, é ruim, né? Perigo à vista. E eles são submetidos a uma sabatina. Sim. E eu já assisti sabatinas no Senado. Conseguiu assistir sem rir? Não, é uma sessão assim.
Ah, mas seu cabelo tá tão bonito, o candidato Bonito Gustavo. essa gravata. Gravata, Já tá aprovado. O cafezinho tá um pouco frio e tal. Não, por favor, o cafezinho quente para a sua excelência. Ficam batendo. Os senadores não sabem o que perguntar e como perguntar. Alguma forma de avaliação da competência ou não deve ser feita. Claro. Claro. É o mínimo que se espera, né? Mas não fazem. Não fazem. Então entregam para pessoas absolutamente despreparadas. E já foi pior, quando não havia responsabilização pessoal, que hoje tem, o patrimônio do presidente do banco fica sob suspeita, Sim, tem risco. sim. Era, bom, quantos bancos quebraram? O Banespa não quebrou? 15 bilhões desapareceram? Há 25 anos atrás. Dizendo essa palavra. Banco Santos, com o dinheiro da Alvorada? Agora, Budi, todo mundo sabe, né, que o melhor sistema é a democracia e tal. Mas eu me lembro da aristocracia. A aristocracia preparava as pessoas. Esses políticos não teriam que ter uma escola de política. Bom, mas é isso. Aí a escola da foi gestão lá pública. quando eu comecei lá. Não, como é que se prepara essa gente? Pois é, Escola tem que ter da uma gestão escola. pública, que inexiste no Brasil. E aí? Aí não tem mas como. olha bem, Acho que tem que ter olha uma bem, escola são- de moral, ética. dois e tudo mais, conteúdos, né? essas cadeiras, São São dois essas componentes cadeiras. diferentes. Ciências políticas é um curso com compilação Tá, isso é outra acadêmica. coisa. E a gestão pública hoje são cursos É outra extraordinários. Cursos extravagantes, não fazem parte de um currículo regular de nenhuma universidade. A gente vê aqueles cursinhos, a faculdade tal tem um cursinho de 90 dias de gestão pública. Pô, 90 dias? 90 dias? O cara vai aprender gestão pública? Olha aqui no WhatsApp. Querida Carla, trabalhei por 27 anos em um banco público. Pensei que bastava trabalhar com afinco. Lê do engano. Havia um jogo. Me neguei a jogá-lo, fui crucificado, morto e sepultado. Abraços, Carlos Alberto de Torres, do Rio Grande do Sul. Eu vou citar um exemplo que surpreendeu a muitos. O governador Sartori não nomeou nenhum político. Até não estou falando mal, porque o banco, gerido por políticos ou não, sempre foi bem conduzido, o banco do Estado do Rio Grande do Sul. Até porque é o único banco que do país inteiro sobrou. Os outros, todos foram para a área da E privatização. é tão cobiçado. E o governador não nomeou políticos, nomeou técnicos. Somente funcionários de carreira, ou da Fazenda ou do próprio banco. Agora, eu só gostaria de falar do carinho do telespectador, né, que a gente passa na rua, eu recebo tantos abraços. E hoje eu estava passando cedo, como sempre no centro de Porto Alegre, e lá no cidadão, tudo bem, tudo bem. Não, eu sou o professor Oscar, eu fui professor de física no Rosário da Dona Carla, tal, né? Um cidadão já quase... Obrigada assim, pelo carinho, não tão obrigada provecto pela como eu, mas... audiência, Já que saudades estamos falando- da sala de aula do Rosário. Já que nós estamos falando Bom da período. Carla, o Luiz Francisco mandou para a mulher mais bonita do Rio Grande do Sul, Carla. E agora o que dizer do lado B do disco? Está como você imaginou, é para ti. Esse país é uma piada, vamos para a rua novamente. Agora temos que continuar a luta. Onde está o inconformismo? É o que o Luiz Francisco pergunta. O lado B é o lado Temer. O lado só B tenho da força. um aniversariante Bom, se hoje. Jucá não saísse do governo, eu estaria com certeza na rua de novo. Jucá saiu do governo, mas a gente continua de olho. Saiu, a gente não sabe se bem saiu mesmo, né? Mas eu pelo acho que menos não saiu. continua ministro, né? falando em Então, Jucá, a gente continua de olho. Aquele glorioso senador de Roraima, Roraima, que Roraima. entrou com um pedido Roraima. no Conselho de Ética, pedindo a cassação do senador Jucá. São Entrou com inimigos. pedido, entrou com pedido num dia. No outro dia, a mulher desse senador foi presa, condenada a 8 anos, não sei o que, de corrupção, Barbaridade. que meteu a mão em 70 milhões da saúde do estado de Roraima. que A beleza. gloriosa esposa do glorioso senador que entrou. Olha como está o negócio, você não tem pra onde Vamos correr. mudar de assunto para nem rir deles, né? Não tem pra onde correr. Não tem pra onde Só tem uma pessoa de aniversário hoje, Marne? Só. E essa pessoa tá viva? Tá, viu? O Tite. Graças a Deus É o tem Tite. um só e ainda se não estivesse O mais entre Tite nós, tá completando pior. 53 anos de idade, o grande técnico brasileiro, aliás, se preparou para ser técnico. Esse tem preparo. Educação física, ele tem um vasto conhecimento. Esse sim deveria ser o técnico da seleção brasileira. Completando 53 anos de idade, natural da bela e progressista cidade de Caxias do Sul. Tite, um forte abraço e sucesso. Querido, é verdade, sucesso. Falando de que é sucesso, a NET tem multivantagens para você, dentro e fora de casa. Só na NET
Você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde você quiser. Tem também o Net Virtua, tem a banda larga com mega velocidades e o Wi-Fi, dentro e fora de casa. Assine já e leve 30 mega pelo preço de 15 mega, por apenas R$15 por mês, por 3 meses. No Combo Multi, isso mesmo, são só 50 centavos por dia. E ainda ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Visite a loja da Rua Silveiro, 1111, no Menino Deus. Ou ligue para o 0800 200 0901. Vou repetir, 0800 200 0901. Consulte condições de aquisição, você vai ver, são muito, muito, muito tranquilas. Dona Magda. Olha, Fala, também seu Mário. sucesso, não fiquem com ciúmes, mas tá o Burde aqui. Não, é a Carla e o Burde hoje estão todas as atenções. Excelente programa, uma aula do senhor Burde. Coloquem ele todos os dias, esse sim é sábio, Maurício. Ele obrigado, estará obrigado. aqui. Soube que os ministros da Dilma não podem se desligar e trabalhar, uma espécie de quarentena. Continuam recebendo salários. Isso é real? Alfredo Caffer, de São Leopoldo. Sim. Favor comentar. Ela tem direito a receber metade do salário e escolhe 8 assessores que ficam ao seu lado. Sim, mas eles estão falando dos ministros que também não estão trabalhando e estão recebendo. Não. Ministros não. Ministros não. Algum engano. Agora, tem gente se agarrando desesperadamente ao cargo, né? O presidente da empresa... Eu ouvi a mesma coisa que o Empresa Alfredo, que Brasileira eles de todos Comunicação recebem. entrou com uma ação na justiça, sim, não quer aceitar o... Imagina, uma empresa de Eu acho que os ministros estão recebendo. Eu acho que Não. Mas Olha, eu ouvi também eu isso. também ouvi essa informação. Eu vou até... Se for, é contra a lei, porque a lei fala exclusivamente... Em 8 presidente assessores. da República no período de afastamento ao presidente da República. Só. Entre os assessores estão ministros. É o caso do Jacques Wagner. Então, ele é ministro fora do poder. Mas ele continua com foro privilegiado? Nesse período, continua. Continua. É por isso que eles querem fazer com que o Lula seja considerado ministro. Para ele continuar. Sim, eles entraram com um pedido para que o Lula fosse reconhecido como ministro, na nomeação como ministro. Sim, mas é que foi invalidada a nomeação dele. Mas mesmo assim, eles entraram no STF e foi feito o STF aceita agora. tudo, né? A discussão da Constituição é a prática do STF. Aceita ser... Às vezes, entra com uma ação no STF... E há um entendimento, então, se entrou com ação, já tem julgamento. Não, isso ainda vai ser julgado. Exatamente. Dona Magda, Senhor Samani. hoje eu encontrei um telespectador e tal, muitos eu encontro durante o dia, impressionante. E aí o cidadão estava muito chateado com o Gustavo Vitorino pelo comentário, diz ele, insidioso, que foi feito aqui quando o Vitorino disse que 2/3 do Bolsa Família eram desperdiçados com pessoas que não mereciam receber isso. O cidadão estava invocado. Eu cheguei à conclusão que todo mundo merece o Bolsa Família. Eu acho que nós teríamos que ter 200 milhões de Bolsa Família no Brasil. Todo mundo pegar uma graninha do governo. Eu acho que é a melhor alternativa. Porque não importa. Esse negócio do Bolsa Família, sujeito largar a chave do carro, para apresentar o cartão do Bolsa Família para receber e sair, isso não é importante. Eu acho que não tem que ser assim. Tem que dar. E se for uma Mercedes, ainda melhor, porque pelo menos o Bolsa Família vai garantir meio tanque de gasolina na Mercedes. Aliás, acho que nós deveríamos também, a Caixa Econômica Federal tem um aplicativo ali, né? Controle o seu Bolsa Família. Para iPhone. Para iPhone. Não é para qualquer Como o iPhone custa R$4.000, acho que a gente deveria aumentar o Bolsa Família, porque certamente vai ajudar na prestação para pagar o iPhone. Assim como também, eu acho que nós deveríamos criar um fundo de investimento especial, porque a Caixa Econômica tem feito propaganda, né? Aplique o seu Bolsa Família, não sei o quê. A gente aplica o que está sobrando. Então, aplicar R$85? Não, é 165 por pessoa. A Dilma aumentou agora o negócio. Eu sugiro que a gente crie um fundo especial, o Bolsa Família, para remunerar melhor os aplicadores do Bolsa Família. E a gente criar 200 milhões de Bolsa Família, pronto, fica fácil, fica legal. Olha, nós estamos recebendo um convite, o Chicão Tofani não está hoje. Foi visto em Pinhal. Pinhal. Eu recebi uma mensagem aqui dizendo, seu Henrique Pereira disse, olha, Chicão foi visto hoje à tarde em Balneário Pinhal. Com calçolas. Com calçolas? Ele tem um cirolão lilás com listras brancas. Não, olha aqui, ó. Eu quero dizer o seguinte. Tem um cirolão que é só ele que na próxima sexta-feira, tá? Que é dia 3 de junho, nós estamos recebendo um convite
nós teremos sexta-feira no Clube Teresópolis Tênis Clube o primeiro baile do bloco Panela do Samba. O colegiado do bloco convida todos desta bancada, em especial a doutora Carla, que será a madrinha. Você é a madrinha? Aqui está escrito aqui, ó. Boa noite, doutora Carla, tudo bem? Tudo. Só que eu que estou lendo. Tá. Madrinha da bateria do bloco Panela do Samba. Meu Deus. Tu não sabia disso? Não. Aí eu achei que tu sabia. Estão te convidando. Estão me convidando. No dia 13 de junho. Tem outra coisa. Ai, Não, mas eu acho que tu vai ter que ir. No dia 13 de junho, sexta-feira, no Clube Teresópolis Tênis Clube, primeiro baile do bloco Panela do Samba. O colegiado do bloco convida todos da bancada, em especial a doutora Carla, nossa madrinha, para nosso evento. Início do baile 23 horas até às 5 horas da manhã. Eu vou ter que me preparar. Traje alto esporte. Atrações, grupo Puro Astral, samba de raiz. Grupo sem comentários, swing samba. Quem assina o convite, Cláudio Barulho e Cláudia Quadros. Apresentação especial do bloco com harmonia, bateria e da nova madrinha do bloco. Todas as informações do baile no site, reserva uma mesa especial para a TV Pampa. Faremos nesse dia o pré-lançamento da homenagem para o Carnaval. Pedro Ernesto Denardim fará o show. Faremos contato para entregar o convite em mãos. Eu acho que isso tudo não era para ler, mas agora eu já li. Queremos sua presença, madrinha Carla. Abraço a todos, bom feriado. Acabou nervosa. Eu achei que tu sabia já disso. Nas décadas de 60 e 70... Eu fui convidada, eu não sabia que estava tão próximo. O Marne esse não baile, não deu perdia. nem para se preparar. O Marne não perdia um baile verde e branco. E é verdade. E eu recebi um convite do nosso amigo Gustavo, que aliás me contou o seu... O Gustavo me contou, não é o Vitorino, o Gustavo me contou qual é o apelido da dona Magda, né? O seu apelido não, né? Pode dar. Casquinha. O apelido é Casquinha, né? Por um almoço, um churrasco na casa do senhor Oliveira Betá, o Luiz de Oliveira Betá, neste sábado, para aqueles que pertencem, que fazem parte, são chamados os dinossauros do rádio. E eu me incluo nesta categoria de dinossauro do rádio, fui convidado e vou lá comparecer. O Egon Bueno vai estar lá, Fernando Vitor e outros tantos, né? Todos tantos. Colega, deixa eu fazer um agradecimento. Eu quero agradecer o pessoal da Lehmann Soluções Lehmann Soluções e da Alma Records. São duas empresas que formam um grupo maravilhoso ali no bairro Farrapos, ligado à produção artística, soluções de engenharia, enfim, eu quero agradecer a eles que me receberam com extremo carinho na palestra. Ontem eu fiz uma palestra lá. Eu quero agradecer a todos que me receberam com extremo carinho, o Andy e o Geoli, que são os donos, e o Laureano, os 3 donos do grupo empresarial. Muito obrigado pela gentileza, um carinho especial também a Jaqueline e a Kátia, que me receberam lá e foram assim de uma presteza acima da média. Então, sou grato a vocês, obrigado, parabéns pelo trabalho, foi um encontro maravilhoso, confraria que deve se repetir nos próximos meses, um evento maravilhoso. Foi palestra remunerada? Não. Que o Lula cobra. Não foi. Mas o Lula cobra $200 mil e não sei se faz, não, porque eu nunca vi, eu estou procurando na internet há 6 meses. Eu não achei uma palestra do Lula na internet. Eu nunca consegui ver nenhuma palestra para um grupo muito seleto, com o qual vocês não fazem. Não tem nenhuma selfie. Vocês não fazem. Não tem nada. Vocês não são informações secretas. Não tem um trecho, nem título eu achei. Olha aqui, eu vou dizer o seguinte, o senhor Paulo Leitão diz o seguinte, o que está acontecendo hoje é que o povo foi idealizado a falar, não pode, mas enfim. Deve ter sido induzido, que ele quer dizer, a falar e pensar coisas do passado, falar em golpe. Isso são coisas de décadas antigas. E a ideologia do PT foi muito ruim. Criou pensamentos antigos, criou uma visão e permanece com esta visão retrógrada. O mundo deu voltas, as informações estão nas mídias, o que vemos hoje são pessoas sem condições, uma educação falha, que hoje ensina o básico, e saem dando canudo, deixando muito sem saber o que fazer. É triste. O que vocês acham? Está na hora de atitudes e mudanças, é o que diz o senhor Paulo Leitão. Não, seu Paulo, bobagem, que é isso? A gente está em último lugar junto com o Suriname, Educação nas Américas, segundo o ranking da OEA. E, aliás, a OEA está cobrando 75 milhões de reais do governo brasileiro, que não paga a parcela pertinente à participação do Brasil na OEA. Até esse mico a gente está pagando. Mas a educação está bem, está ótimo. O último lugar, a gente está empatado com o Suriname, está bom, não tem ninguém atrás.
Boa noite, bancada Atualidades. Quero parabenizá-los pelo ótimo programa de debate, também por suas opiniões bem contundentes. Assisto todos os dias do programa e parabéns também às mulheres deste programa, principalmente a Carla, que é linda, Davi Dias Freitas, do Tata Matando. Sabe o que é? Acho que eu tô de vermelho, vocês estão assim, de todos de preto, né? Olha lá, Magda, bancada, se misturassem a beleza da Magda e a Carla, daria uma Gisele Bündchen. Eu ficava só com o dinheiro, a Carla podia ficar com a beleza. Eu não queria nada disso. Obrigada, obrigada. Leisandro Silva. Obrigada, pessoal. E o Marne, fala. Pro Burti, se ele assistiu, eu assisti pela internet, um vídeo da deputada Manuela, que ela chama as pessoas que foram a favor do impeachment golpistas, golpistas, fascistas, nazistas, golpistas, fascistas, nazistas, e sai do plenário. Entra o Turra, mas dá uma aula ensinando a deputada Manuela, que infelizmente tinha se retirado do plenário, porque poderia ter ficado ali para escutar o seu colega. Para aprender, né? Para aprender um pouquinho, mas deu uma aula sobre isso, falando de Lenin, falando da história, né? Dizendo que quem prega e diz que vocês são assim, na verdade, são eles mesmos que são. Então, assim, foi uma aula para mim. Essa é a tática do totalitarismo. Exatamente. É justamente acusar a pessoa daquilo do que o próprio é. Do que o próprio é. Exatamente. Assim que os outros se convençam que são. São Paulo. Esclarecendo, o nosso telespectador Everton Ferreira de Porto Alegre diz o seguinte: existe uma graduação em gestão pública na Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, conhecido entre nós como URGS. Mas obrigada. Só que eu já discuti sobre esse assunto em outros programas, para concluir, só que eu não vi nenhum produto bom. Na prática. Aí eu vou checar, porque tem informação na internet. Não. É um professor. Eu vou checar se é curso regular, tem compilação acadêmica. Amanhã, ao vivo Com licença. Amanhã, ao vivo em cores, nós estaremos aqui para mais um Atualidade Spam. Um beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.